Vamos conversar com Alexandre Velho, que é presidente da Federarroz. Olá, Alexandre. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, Otávio. Prazer falar contigo e com os telespectadores aí do programa Dia a Dia Rural. Bom, antes da gente falar das exportações, vamos falar um pouquinho como é que está a situação do arroz aí. Nós temos duas grandes áreas produtoras, né? Nós temos no sul do Brasil um formato e no centro-oeste brasileiro outro formato. Nós temos chuvas, mas é arroz e sequeiro, né? No centro-oeste brasileiro e arroz alagado no sul do Brasil, onde nós temos aí um período de seca. Como é que você analisa a situação geral? Olha, a situação geral, Otávio, é um pouco preocupante, principalmente em algumas áreas da região central do Rio Grande do Sul. Nós temos uma dependência muito grande dos rios ali da região, até em função aí de dificuldades de licenciamento ambiental para aumentarmos o número de barragens, que seria o caminho mais correto. Então, algumas áreas estão tendo problema de irrigação, alguns produtores estão relatando que estão tendo que dar preferência por algumas áreas e até já há relatos aí de abandono de parte da área destes produtores. A região sul também com muito pouca chuva, isso tem impactado aí no nível das barragens, então uma situação que começa já a ficar preocupante e começa a deixar uma interrogação, Otávio, com relação ao como vai ser a produtividade e, consequente, a produção este ano aqui no estado do Rio Grande do Sul, que representa 70% da produção brasileira. E, complicando um pouquinho mais, né, a questão da economia, porque o arroz, assim como outros produtos aí, ele também teve uma disparada de preços aí nos últimos anos e não voltou a patamares anteriores, né, Alexandre? Ele permaneceu, abaixou um pouquinho, mas permaneceu em patamares altos. Quer dizer, se a gente tiver uma produção prejudicada em função aí desses fatores climáticos, a gente pode prever mais um período ou a continuidade de um período difícil tanto para o produtor como para o consumidor. Na verdade, este ano o arroz baixou, Otávio, ao produtor mais de 35%. Hoje, os preços que nós operamos no mercado interno, eles são abaixo, inclusive, do custo de produção. E ao consumidor, este reflexo foi pequeno. O arroz continua custando entre R$ 4 e R$ 5 o quilo, em média, ao consumidor. E é um preço muito acessível, basta olhar o mercado internacional. Hoje, o preço, por exemplo, do mercado americano está na faixa dos US$ 15, que nos traz uma referência de mais de R$ 80 a saca, enquanto no mercado interno hoje o preço médio é em torno de 62. Então, na verdade, o que houve este ano foi um excedente no mercado interno em função de uma diminuição da exportação, principalmente uma boa produção neste ano de 2021, onde o Rio Grande do Sul alcançou 9.000 quilos por hectare de produtividade. Então é por isso que nós sempre batemos muito nesta questão da exportação para regular melhor esta oferta e demanda no mercado interno. E, por exemplo, esse custo que agora você chamou minha atenção, esse custo, quer dizer, esse preço pago ao produtor norte-americano, por exemplo, ele paga o custo e ainda gera lucro, porque pelo que você me disse aqui, o nosso produtor de arroz está pagando para produzir e o consumidor tem o preço alto na gôndola, é baixo em relação ao mercado internacional, mas isso não se refletiu em transferência de renda para o produtor de arroz. De forma alguma. Nós tivemos o ano passado um preço que remunerou os produtores, porém poucos produtores tinham arroz em estoque quando o mercado passou aí dos R$ 70, R$ 80, chegando a R$ 100 o ano passado. Isso em função de uma conjuntura internacional de preços, em função também de uma exportação expressiva, porque alguns países que são grandes produtores, Otávio, como China, Índia e também a Tailândia, na verdade diminuíram as suas exportações e isso fez com que o mercado internacional subisse de preço. Então é uma conjuntura, na verdade, que influencia no mercado, é produção,
é a questão do dólar, que também favorece ou dificulta a importação e favorece a exportação, quando nós temos um câmbio acima de R$ 5, que é o caso hoje. Então, este câmbio também influencia na paridade com relação ao Mercosul e pode dificultar a entrada de arroz no Brasil. Ô, Alexandre, para quem a gente exporta arroz? Para quem a gente vende arroz fora do Brasil? Nós vendemos principalmente para a América Central, são os nossos principais compradores. Então, países ali como Peru também, Costa Rica compra bastante arroz brasileiro, Nicarágua, enfim, vários países, e também da América do Norte, ali o México começou a partir do ano passado a nos importar um volume maior, em função exatamente do mercado americano estar mais alto. E eu sempre gosto de comentar, Otávio, que a qualidade do arroz americano, ela não chega nem perto da qualidade do arroz brasileiro. Então, como eles plantam arroz híbrido, nós temos esta diferença, né, fundamental. Eu nunca comi arroz americano, mas o arroz brasileiro eu como bastante, gosto e aprecio. E eu acho ele muito saboroso. Que diferença fundamental é essa que dá entre a qualidade do nosso arroz e do arroz híbrido que é o plantado nos Estados Unidos, que você comentou? Principalmente por ser longo fino, tipo 1, nosso arroz ele é mais vítreo, ele é mais clarinho e ele fica mais solto na panela. Ele não fica tão grudado como na maioria das vezes acontece com arroz híbrido, que também tem um teor de grão inteiro menor do que o arroz tradicionalmente plantado aqui no Brasil. E o mercado americano, no ano passado, nos venderam um volume de arroz, que nós tivemos uma safra bem menor, e o que nós acompanhamos aqui no mercado interno é que, na verdade, a maioria das marcas de arroz brasileiro não usaram muitas vezes este arroz, porque o nosso consumidor, como tu bem comentaste, não está acostumado. Ele está acostumado com a qualidade e a excelência do nosso arroz, que é reconhecido aí e exportado, na verdade, para mais de 100 países. Interessante essa sua explicação técnica, porque bate exatamente com o meu paladar. Eu gosto de cozinhar, eu sou chefe, ponho a mão no fogão, nas panelas, lavo a louça também, não deixo suja para ninguém lavar não, mas eu aprecio muito a qualidade do nosso arroz, principalmente que você consegue chegar com ele num ponto onde ele fica soltinho e não fica aquela papa, aquela coisa grudenta. Eu, por exemplo, não gosto de arroz papa. Se for para comer arroz papa, eu quero comer aquele gohan, que é aquela bolinha japonesa que já vem um grudado no outro. Eu gosto do arroz soltinho e o nosso arroz é próprio para isso, pelo que eu sei. Com certeza. Inclusive, nós estivemos participando lá no México há 60 dias atrás da Expo Antad, que é uma feira de alimentos lá no México, e eu tive a oportunidade de cozinhar o nosso arroz lá, e os mexicanos que provaram gostaram muito, porque realmente o nosso arroz é diferente dos outros. Com certeza. Vem cá, mas a gente importa também, você acabou de citar aí, que os Estados Unidos mandou um pouco de arroz híbrido em função da nossa baixa produção no ano passado. A gente, quando importa, importa de quem? E a gente, quando importa, importa para suprir esse tipo de deficiência no mercado interno produtor? Sim, o principal país que nos coloca arroz, e nosso principal concorrente também no mercado internacional é os Estados Unidos. Então, muitas vezes, em função de uma quebra de safra brasileira ou uma dificuldade de entrada do arroz do Mercosul por esta paridade de câmbio mais alta, obriga muitas vezes a trazer arroz de fora. Mas, como eu te comentei, Otávio, realmente este arroz de fora não caiu no gosto e nunca vai cair no gosto do brasileiro. É que nem o alho, a dona de casa às vezes prefere o alho de dente grande, né? A cabeça grande e o dente grande, e esse alho na maioria das vezes, em grande parte, é alho chinês. E ele não é tão bom e tão saboroso quanto o nosso, que tem os dentes menorzinhos e ele é arroxeado, né? Então, eu sempre faço questão de falar isso. Então, o alimento é o mesmo, a produção de alimento, a espécie é a mesma, mas existem as diferenças. Alexandre, por que você diz que a exportação de arroz pelo Brasil é fundamental para regularizar esse mercado e para colocar o produtor de arroz do Brasil
de novo, tendo um produto que lhe dê renda e tendo competitividade, desculpe. Com certeza. Este é um fator muito importante, porque quando há a exportação, existe uma referência de preços ao mercado interno. Então, o produtor está tendo a oportunidade de exportar, ele não vai vender por menos do que o valor que ele está exportando no mercado interno. E muitas vezes o varejo é que acaba pressionando aí as indústrias de arroz. E isso, quando o produtor está exportando, traz uma posição, digamos, mais firme da indústria perante o varejo. Então, isto torna a exportação um investimento. O produtor tem que ter consciência que nós temos que exportar um pouco, não precisa ser um volume muito grande, nós conseguindo exportar aí 20, 25% da produção é suficiente. O Brasil, na verdade, é autossuficiente em arroz, mas a exportação ela é importante, porque sempre entra um pouco de arroz do mercado externo, tanto arroz branco, que a gente chama que é o beneficiado, e como arroz em casca. Então, como sempre entra um pouco, nós temos que exportar também um volume para criar esta referência, Otávio, e trazer então preços remuneradores aí, ou pelo menos que cubram os custos de produção. Custos esses que vêm tornando preocupante, em função disso que a lavoura de arroz diminuiu mais de 250 mil hectares nos últimos anos, e ela está hoje com uma certa estabilidade, e o produtor, ao não ter aí retorno com a cultura, ele acaba partindo para a soja e também para a pecuária, que são hoje também setores que têm uma rentabilidade boa. Então, isso faz com que o produtor aumente então a rotação de culturas e diminua a sua lavoura de arroz, porque na lavoura de arroz nós temos que ter altas produtividades Sim. para enfrentar então este aumento de custos. Bom, então, em resumo, nós temos aí, primeiro, esse aumento de custos, que é um desestímulo ao produtor de arroz, e muitos fugindo, inclusive, do mercado para buscar outras culturas que trazem rentabilidade maior e estão com preço mais garantido no mercado interno e no mercado internacional. E também aquela primeira questão que eu comentei com você e você citou, né? A questão da dificuldade de produção em função de estiagem no sul do Brasil também é mais um estímulo à não produção, ou seja, é mais um desestímulo. Então, são dois desafios aí que precisam ser vencidos pelo produtor de arroz. Com certeza. E o governo tem que olhar o setor arrozeiro e dar a importância que ele merece. Nós temos orgulho aí de ter garantido, Otávio, a segurança alimentar brasileiro em um ano de pandemia, como foi o ano passado, e continuamos tendo aí esta questão da pandemia. E, em função disso, a importância da segurança alimentar é inegável. Então, eu penso que este novo normal, ele vai olhar, a sociedade brasileira vai ter um olhar diferenciado, não só ao produtor de arroz, mas a todo produtor que se mantém na atividade, com uma indústria a céu aberto, fornecendo este alimento aí de excelente qualidade, como nós já comentamos. E não é assunto aqui, porque a gente está falando do arroz branco, o tipo 1 longo e fino, que é o que frequenta os pratos brasileiros, né? Acho que mais de 90%, 80%, 90% é o tipo longo e fino, né? Agora, a gente tem que destacar também o trabalho da pesquisa, que hoje nós produzimos arroz negro nos Estados Unidos, arroz no Brasil, arroz selvagem, aquele... O que faz o riso lá italiano também, o arbóreo, o próprio vermelho, que é considerado uma praga dentro da produção do arroz branco e que tem que ser tirado porque senão ele é dominante, mas no Nordeste brasileiro o vermelho é um arroz cultivado exclusivamente para um nicho de mercado. Então, os tentáculos do povo do arroz brasileiro são muito grandes, dominados, claro, pelo longo tipo fino 1. Já vi que tu conhece arroz. Realmente esses tipos de arroz que tu citaste são pequenos nichos de mercado. Então, eles são importantes, sim, assim como o integral,
todos eles, o arroz de risoto, enfim, são diversos tipos que nós temos, que continuam sendo importantes, mas a grande produção, a produção que realmente nos traz tranquilidade com relação ao abastecimento, é o longo fino. Então, nós temos que continuar defendendo este setor tão importante para a economia, não só gaúcha, mas a economia É. brasileira, e continuar fornecendo este produto de alta qualidade aos consumidores. Federal Arroz está onde? Em Uruguaiana, não? Não, a Federal Arroz, a sede é em Porto Porto Alegre. Alegre? Eu agora estou falando contigo diretamente da fazenda. Eu sou de uma família produtora de arroz há mais de 80 anos. Estou na produção há 35 anos e na produção de soja há 10 anos. Então, realmente, a família respira arroz e nós estamos aí produzindo um grão de alta qualidade. Muito bem, muito obrigado por essa entrevista. Para quem quiser saber mais dados e estender um pouco mais os assuntos que nós discutimos aqui, qual é o endereço de internet de vocês? Obrigado, um abraço. Ok, bom, deve ser federarroz.com.br, cortou um pouquinho o sinal.